Salve, salve, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Continuando o nosso estudo aí de Apocalipse, hoje nós vamos estudar o quinto selo que foi aberto pelo Cordeiro, que foi aberto por Cristo. Então, na última aula a gente viu os 4 primeiros selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, e agora a gente entra no quinto selo. E eu vou ler com vocês hoje, lá em Apocalipse 6, do 9 ao 11, vai dizer assim: Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhe foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Então é isso aí. Esse é o texto que nós vamos meditar no dia de hoje. Então, roda a vinheta! Então, todos os vídeos desse estudo de Apocalipse, eu tento te falar que se você ainda não viu os outros estudos, o estudo de Apocalipse é um estudo sequencial, é como se fosse um filme. Se você não viu os primeiros estudos, você não vai compreender muito bem como as coisas vão acontecendo, porque João vai escrever no livro de Apocalipse contando uma história sequencial. Então é preciso que você entenda o começo para você entender aonde nós estamos agora, beleza? Então se você não fez isso, volta lá, assiste os outros estudos, depois você volta para cá para assistir o estudo de hoje. Já queria te desafiar a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para todas as vezes que sair um vídeo novo, inclusive esses do estudo de Apocalipse, você seja notificado, beleza? Então no último estudo nós vimos que os 4 cavaleiros do Apocalipse são partes importantes da história da humanidade, cada um é responsável por uma coisa. E agora o quinto selo é a continuação, é o desenrolar da história. Então o quinto selo é o quinto componente da história, de acordo com Elu, no seu livro Apocalipse, Arquitetura em Movimento. Então, apesar de aparentemente as orações dos mártires parecerem desconexas dentro desse contexto, dessa estrutura do texto, Elu vê nesse selo não uma descontinuidade com um grupo definido dos 4 cavaleiros. Para ele, o clamor dos mártires não é um elemento solto na história, antes parte integrante dela. A oração dos mártires é um fator decisivo. Podemos conceber a história independentemente da ação espiritual provocada pela oração e pelo testemunho. Então, a oração desses mártires, homens que deram suas vidas pelo testemunho do Evangelho, torna-se um elemento vital no processo histórico. Isso aí é a continuação, né? A gente viu os 4 cavaleiros sendo elementos importantes da história e agora aqui essa oração dos mártires é muito importante para que a história continue. Então, por esta razão, torna-se um dos selos que determina seu sentido. As orações parecem acelerar o seu curso. O livro de Apocalipse não mostra que a oração é uma das forças motrizes da história. Esta é uma das bases e uma das razões pelas quais a igreja deve orar. Orações dos justos e especialmente dos mártires desencadeiam reações nos céus. A gente vê isso em Apocalipse 5, 8 e Apocalipse 8, 3 e 6. Então a gente vai ver, além, né, desse texto aqui de Apocalipse 6, 9 e 11, nesses outros textos, a importância da oração. O clamor da oração traz essas movimentações da história e há movimentações também nos céus através dessas orações. O clamor e as orações do povo de Deus trazem o juízo de Deus e o acerto de contas. Então, neste texto aqui, o Cordeiro revela sua ira contra todos aqueles que se opuseram ao testemunho da verdade. O texto revela que este juízo segue em 2 direções
Então, o que que acontece aqui? A gente vai ver no desenrolar do texto, né? A gente leu só essa porção aqui, mas no desenrolar do texto a gente vê que essas orações, esse clamor dos mártires que estão abaixo do trono, clamando para que o Senhor vingue, e fica até um pouco aqui, nossa, mas eles estão clamando por vingança, a gente vai falar disso daqui a pouco no nosso estudo. Essa oração, esse clamor dos mártires desencadeia o juízo do Cordeiro, o juízo de Deus. Então acontece o quê? Tragédias sobre a natureza. Após esse clamor, várias manifestações se dão na terra. Um grande terremoto, o sol se enegrece, né? Fica escuro, a lua se transforma como em sangue, as estrelas caindo pela terra e o céu se recolhendo como um pergaminho. A gente vai ver isso no próximo capítulo, né? No próximo estudo. Mas isso acontece por esse fator da oração desses mártires. Uma segunda reação é a reação dos homens diante do juízo. Seguindo-se as orações dos mártires e as tragédias, é-nos revelada a reação pavorosa e angustiante dos homens, que já não temem mais a morte, mas algo mais pavoroso que a própria morte, isto é, o grande dia da ira do Cordeiro. Então, olha aqui a importância da oração. Olha aqui o quão é necessária que nós venhamos estar orando, que nós venhamos estar clamando ao Senhor, porque a nossa oração acontece reações, e aqui a gente vê a oração dos mártires acontecendo, essas reações, o juízo do Cordeiro. O que representa esses mártires que dão testemunho? A testemunha é sempre aquela que é chamada a depor numa determinada situação. Ela vem de fora dos tribunais para fazer inclinar a balança para um lado. A testemunha é o fiador de alguma coisa. Quem testemunha um crime é alguém que viu, ouviu ou sabe de algo relacionado com este fato e pode relatar isso. Ela revela o que viu, traz à tona elementos desconhecidos, mostra aspectos não percebidos, traz um detalhe inesperado e modifica o processo. Então isso aqui é a importância da testemunha e por que esses mártires são testemunhas. Esses mártires que surgem no texto são pivô da história e eles pedem que este período seja acelerado, mas Deus lhe responde que eles continuem em repouso até que o número das testemunhas se completasse, isto é, até que o testemunho da palavra fosse totalmente realizado no mundo. A testemunha é alguém que denuncia o abuso do poder, a saga dos poderosos, a força destes cavalos implacáveis. A testemunha não entra em nenhum jogo, nem político nem econômico, como aponta Elu, mas exprime o que está no exterior, atualizando o fato, tornando-o presente. Então, por que que Deus, né? Por que que o Cordeiro pede? Calma, descansa mais um pouco, porque o número das testemunhas ainda vai aumentar. Os seus conservos, os seus irmãos que também serão mortos por causa do Evangelho, por causa da vida que levaram aos pés de Cristo. Então, essa testemunha tem essa importância primordial. Para o quê? Porque elas estão testemunhando o que está acontecendo pela ação dos cavaleiros do Apocalipse e por que que as pessoas estão virando as costas para Jesus, não estão aceitando o Evangelho de Cristo em seus corações. Então eles são testemunhas para provar que essas pessoas elas tiveram a oportunidade e tiveram a capacidade de ouvir, mas não quiseram aceitar. Neste caso aqui, há 4 cavaleiros, né? E as testemunhas que aparecem, que intervêm. Apesar de não serem uma força explícita como os cavaleiros, essas testemunhas, elas agem de forma direta nestas forças, servindo assim de ligação para o inexplicável, para o desconhecido e para o novo. Então, as testemunhas, o quinto selo que é quebrado aqui, que são os mártires, eles fazem parte primordial da história da humanidade e eles são essas testemunhas. A gente tem um probleminha aqui no texto que, quando a gente lê, que é em relação ao destino final dos mortos. Segundo os judeus dos primeiros séculos antes de Cristo, as almas dos judeus eram guardadas sobre o trono da glória divina. Encontravam-se no estado intermediário de espera. Na teologia judaica mais antiga, após a morte, existia o aquinilamento.
que é isso? A pessoa simplesmente deixava de existir. Destes textos vão surgir muitas heresias sobre a imortalidade da alma, afirmando que existe uma vida intermediária no limbo, ou num salão de espera, ou num purgatório, como os católicos defendem, para depois ingressarem no céu. Este conceito influenciou profundamente a teologia do adventismo do sétimo dia, que é fortemente judaica, com o conceito do sábado, por exemplo, né? Vários textos nas Escrituras falam dos crentes gozando uma vida de comunhão com Deus imediatamente após a morte. Então, o que acontece? Essa teoria, essa teologia, essa defesa de que existe um purgatório, de que existe um limbo, que existe o aniquilamento, que a gente deixa de existir após a morte, elas não têm base bíblica comprovada. Por quê? Porque a palavra de Deus diz nitidamente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de pessoas que morreram e já gozaram da comunhão e já tiveram a alegria de estar em comunhão com Deus logo após a morte. Então não existe nada intermediário, não existe um pré-céu, né? Não existe algo antes do céu. Já vai direto para o céu ou direto para o inferno. Um outro erro que a gente pode tirar aqui, é claro que não tem erro nesse texto, o que existe são erros de interpretação como essa que eu falei agora, do que acontece após a morte. Uma outra falha de interpretação é aqui esse desejo de vingança dos mártires. O quê? Isso não quer dizer que é um desejo de vingança mau, é um desejo de vingança corrompido, né, que nós temos hoje dentro da humanidade, que é o quê? Quando acontece alguma coisa você quer se vingar, mas essa vingança ela vem num tom de juízo, não é que Deus não está completando a justiça. Então quer dizer o quê? Quando o Senhor vai ser justo e vai julgar essas pessoas que estão nos perseguindo, quando que isso vai acontecer? Não é uma vingança má que nós temos, essa vingança corrompida que nós temos no nosso íntimo, certo? Os mártires não desejam uma vingança pessoal, então não é nada pessoal aqui também. Não reclamavam a sua própria dor. O que importava para os mártires era o triunfo da justiça de Deus, quando o mal seria vencido. Então é essa implicância que traz aqui quando os mártires clamam por vingança. Eles estão clamando por justiça. Um outro erro de interpretação aqui é o número dos conservos a serem mortos. Como explicar essa ideia? O conceito aqui é de uma igreja de Cristo que sempre terá os seus mártires. Os historiadores cristãos admitem que mais mártires morreram no século XX que em todos os séculos somados. O comunismo, com a sua cortina de ferro na Rússia e a cortina de bambu na China, executaram milhares de irmãos. Muitos cristãos têm sido ainda perseguidos e martirizados por guerrilhas. Outros debaixo de regimes islâmicos. São muitos os que ainda morreram por testemunharem a palavra de Deus. O número de mártires ainda não se completou. Outros ainda virão até que chegue o fim. E aí o que me mata de raiva, o que me deixa decepcionado é eu ver cristão defendendo o comunismo e defendendo o socialismo. É inadmissível, é inaceitável irmãos defenderem esses regimes, que são regimes de autoritarismo, de imposição e que já mataram milhares de irmãos. Se você ainda acredita que o comunismo, que o socialismo é uma bandeira boa, é uma bandeira legal, pelo menos tenha a decência de não defender esses regimes por causa dos seus irmãos que foram mortos por causa do regime comunista e socialista. Pensa um pouco antes, não tem como. É horrível, horrenda as torturas que o comunismo fez com os nossos irmãos cristãos, com os mártires. Então, aqui é esse erro de interpretação de seus conservos, né, a serem mortos. É o quê? Que ainda muita gente ainda vai morrer. Nós estamos no século XXI. Entramos no século XXI recentemente, mas o século XX, aqui nós temos esse dado de que morreram mais irmãos no século XX do que se nós somarmos os 19 séculos para trás. Olha aí a quantidade de gente. Mas o ponto central, sem dúvida, são as orações dos mártires. Elas são poderosas forças da história. O seu clamor e as suas orações têm um efeito profundo diante do trono de Deus.
Então, eles ainda estão debaixo do altar. Esses mártires estão ali embaixo, vendo a presença de Deus diariamente. Onde se encontram esses mártires? Debaixo do altar. Estando sobre o altar quer dizer que o sangue destes homens foi derramado como uma oferta de sacrifício a Deus. Então, o valor desses mártires para Deus, Cristo chamou sua igreja para o martírio. Então, olha aí, sereis minhas testemunhas. Nós precisamos ser testemunhas de Cristo. Isso está em Atos 1:8. Jesus envia assim uma mensagem clara para os seus seguidores. O testemunho, para ser autêntico, exige o compromisso da pessoa em sua totalidade. A vida inteira de testemunha. A palavra testemunha tornou-se sinônimo de mártir. E o significativo que a palavra grega testemunha tenha na língua portuguesa dada a palavra mártir. Então, quando traduz a palavra testemunha do grego, ela já vem com o tom de mártir, a tradução é mártir. Então, essa importância do mártir, da testemunha, ser o que? Aquele que dá a sua vida, aquele que sacrifica a sua vida em prol do evangelho. Bonhoeffer, um dos mais conhecidos mártires cristãos do novo século, que se opôs fortemente ao sistema do Terceiro Reich, era um pastor e teólogo que foi executado uma semana antes da queda de Hitler. Ele disse o seguinte: o sofrimento mesmo mais oculto que lhe for causado tem a promessa de um dia vir à luz para o juízo dos perseguidores e para a glorificação dos mensageiros. Igualmente, o testemunho dos mensageiros não permanecerá na obscuridade, mas virá a público. Isso aqui está escrito no livro dele, Bonhoeffer, de Discipulado. Então, o cara foi executado uma semana antes do Hitler cair. Uma das cenas mais marcantes da história da igreja cristã é a morte de Ridley, um reformador inglês e seu discípulo. Na hora da morte, em agonia, o discípulo volta para o seu mestre, sendo queimado junto, e diz: coragem, mestre Ridley, porque o fogo que agora coloca em nós vai servir para iluminar o mundo inteiro. O historiador Nicholas afirma: isto foi realmente uma profecia. A maioria dos ingleses rejeitou esta forma de religião que oferecia semelhantes espetáculos de selvageria em nome de Cristo. A Inglaterra tornou-se consideravelmente muito mais protestante após a morte da Rainha Maria. Isso aí está na História da Igreja Cristã, do R.H. Nicholas. Então, olha a importância dos mártires, o papel dos mártires nessa terra. Eles iluminam, eles sinalizam, eles mostram para nós que vale a pena todo o esforço, de que a nossa recompensa não está nesse mundo. A teologia da prosperidade não é bíblica justamente por isso, porque a palavra de Deus que a nossa recompensa está nos céus. A nossa recompensa não é terrena, nossa recompensa é celestial. E essa é a tamanha importância do testemunho do mártir. Eles estão debaixo do trono e principalmente a necessidade da oração muito presente aqui, nessa situação aqui que nós vemos, que a oração vai desencadear na abertura do 6º selo, que é o julgamento do Cordeiro, que nós vamos ver na próxima aula. Beleza? Espero que essa aula tenha te edificado e te lembrado que oração nunca é demais. Ore, clame, levante um clamor na presença do Senhor diariamente. Esteja diariamente na presença do Senhor. Beleza? Que Deus te abençoe. Um abraço!